Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Hoje o nosso tema é Mulheres Submissas. Sim, nós já conversamos sobre submissão anteriormente quando estudamos um trecho do livro de Tito. Mas hoje nós vamos estudar um pouco mais e a partir da perspectiva dos autores Carol e David Merck do livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, que nós estamos estudando. Hoje, esse capítulo que nós vamos estudar é o 7º, mas se você perdeu algum dos episódios anteriores, você pode acessar aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist com todos os programas que já foram ao ar até agora. Então, você pode ir lá, assistir, curtir e compartilhar com outras mulheres todo o nosso conteúdo. E hoje, para a gente conversar sobre esse tema, Mulheres Submissas, estão aqui Samara, Ana e Antônia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui. Né? Já tem um tempinho, né? E nunca a gente participou juntas, né? Eu, Ana e Antônia, né? Verdade. Mas é muito bom estar aqui. Novamente. É bom tê-lo de novo. É muito bom. Fico feliz de estar aqui novamente com as irmãs, estudando um assunto tão importante para nós. Tão complexo. Complexo? Então, meninas, eu queria começar perguntando por que muitas mulheres torcem o nariz quando se fala de submissão. Eu acho que eu comecei o programa, quando a gente falou de submissão, perguntando isso também. Mas como eram outras participantes, então não tem problema a gente repetir a pergunta, porque a resposta pode ser diferente, né? Por que as mulheres torcem o nariz quando se fala de submissão? O que vocês acham? Eu acho que elas têm uma visão distorcida do que é a submissão. Uhum. E ela precisa ser entendida, né, à luz das Escrituras, da Bíblia, e também por não ler e ter conhecimento da palavra de Deus, porque ela é bem clara a quem devemos ser submissas. Uhum. É exatamente isso também que eu acho. É falta de conhecimento mesmo, né? E interpretação errônea, né? Porque muitas vezes elas pensam que é uma inferioridade, né? É uma inferioridade, ela vai virar um capacho, como dizem, né? Aí tem também o modismo que diz que tudo é igual, ela trabalha, ele trabalha. Então, realmente é falta de conhecimento, principalmente conhecimento bíblico mesmo. E aí eu concordo com vocês, né? Falta de conhecimento bíblico, até da gente buscar, a gente ter um coração obediente, sabendo que nós temos que ser, né? Então, que nós possamos ir buscar. Eu mesmo, foi difícil, mas a gente se vê, né? Que antigamente a gente... E aí, como é bom esses estudos que a gente vai aprendendo, né? Porque Deus, ele vai abrindo nossa visão, mas para isso nós temos que buscar. Né? É verdade, eu também concordo com vocês. Acho que a grande dificuldade das mulheres é justamente a falta do entendimento correto a respeito do assunto. Às vezes a gente ouve a opinião de alguém, ouve o que dizem lá, o que o mundo diz, o que a sociedade pensa, mas não para sentar, ler a palavra. E às vezes, por mais que a palavra, porque às vezes a gente não consegue ler a palavra, mas não consegue entender. Mas a gente pode ou pedir a alguém, né, que tenha um conhecimento maior, ou até mesmo adquirir livros. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né, a conteúdos de livros que vão assim, ajudar, né, a ter um entendimento melhor a respeito do assunto. Mas lembrando, gente, escolham bem os livros, tá? Antes de comprar. Então, os autores, eles dividem o capítulo em duas partes, para que a pessoa aí entenda como é que a gente vai fazer a nossa dinâmica do bate-papo hoje. Não são perguntas, né? Mas é porque os autores, eles dividem o capítulo em dois pontos. Eles começam dizendo que não é submissão e depois começam a dizer o que é submissão, de uma maneira muito didática, muito clara. Então a gente vai... E eles se baseiam em dois textos. Eles citam que existem 4 textos bíblicos no Novo Testamento que identificam esse papel da mulher no lar, que são, eu vou citar para você que está nos assistindo,
Pode até anotar e depois lá na sua Bíblia, né? Efésios 5, de 22 a 24, Colossenses 3, 18, Tito 2, 3 e 5. Inclusive, nós fizemos uma série de estudos sobre Tito. Sim. Vai lá na nossa playlist que tem aqui falando sobre submissão e outros assuntos também. E primeira carta de Pedro 3, de 1 a 6. Só que os autores nesse capítulo do livro, eles vão se deter em 2 textos, que são Efésios 5, de 21 a 24 e Colossenses 3, 18. Apesar de terem outros textos na Bíblia falando sobre o assunto, eles vão se basear somente nesses 2. Então, eles começam dizendo o que não significa submissão. Porque quando a gente sabe o que não é, fica mais fácil a gente entender o que é, né? Então, vamos lá. A primeira frase que eles dizem é o seguinte: a submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Vamos debater esse primeiro tópico aqui. Não é mesmo. Não é, né? Não. Nós não temos essa exclusividade, né? Porque a submissão é para todos, né? E, inclusive, o marido também é submisso a Cristo, né? Assim como Cristo foi submisso à sua igreja, né? Nós, mulheres, somos submissas. Cristo foi submisso à igreja, não Deus. Perdão, a igreja é submissa a Cristo. Então, como o marido é o cabeça, né? Então, nós somos submissos ao nosso marido. Então, daí tem essa analogia, né? De Cristo com a igreja e no casamento, a mulher com o marido. Gente, isso é um privilégio. É verdade. Né? Porque é uma analogia que você vê exatamente o amor divino de Deus por nós, né? Pela família. Então, eu creio que sim, é verdade, não é mesmo a submissão. E isso está bem explicado em Efésios 5, 21, que diz, sujeite-se uns aos outros como temor a Cristo. Implica uma disposição voluntária de se colocar sob a autoridade ou liderança de outro, refletindo a atitude de humildade, respeito mútuo. E além dessa submissão a Cristo, né, a Deus, que todos nós temos que ter, nós temos que ser submissos também na vida aqui neste mundo, né? Às autoridades, ao nosso esposo, ao nosso pastor na igreja, né? Ao nosso presidente, aos líderes, aos líderes, né? Como ele diz aqui, né? Nessa parte que ele diz que nós devemos nos submeter, nós somos chamados a nos submeter em múltiplas esferas da nossa vida, né? Todos a Deus, primeiramente, cidadãos ao governo, ovelhas aos pastores, jovens para os mais velhos, esposas aos maridos, filhos aos pais. Quer dizer, então, essa submissão é falado muito, mulher submissa. Mas não é só a esposa, né? O marido também tem que ser. E quando ele fala assim, que a esposa tem que ser submissa ao marido como ao Senhor, o autor está dizendo, daí a Bíblia, a palavra está falando, que a nossa primeira submissão é a Deus. Né? Então, nós temos que ser submissas ao nosso marido como somos ao Senhor. E aí, não é só do papel da esposa, mas de todos, né? Todos estamos submissos a alguma coisa. Eu acho interessante ele pontuar isso, essa primeira, que não é responsabilidade exclusiva da mulher, porque normalmente, gente, quando se fala de submissão, né, é mulher, né? É mulher. E, na verdade, no reino de Deus, né, o chamado... Deus é um Deus de ordem, né? Quando não se tem, quando não se tem líderes e liderados, vira uma bagunça. Sim. Por exemplo, numa classe, normalmente o professor é o líder, porque se não tiver ele ali liderando, né, vira uma bagunça ali na classe. Então, em todas as esferas da sociedade existem hierarquias. E eu acho interessante... Não vou falar, não. Porque senão a gente entrar no outro tópico. Então, assim, todos nós precisamos nos submeter a alguém, em alguma fase da nossa vida, em alguma esfera da nossa vida. Então, nós mulheres precisamos entender, nós não somos nós somente que somos, né, submissas, mas todos são submissos e submissão dá ordem, né? Tu quer falar alguma coisa? Eu quero ler uma parte aqui, que depois que ele explica que todos a Deus, cidadão ao governo, esposas aos maridos, filhos aos pais.
o escritor coloca assim: nas escrituras, submissão é o sabor do cristianismo, enquanto insubmissão cheira a inferno. Jesus é o maior exemplo de submissão à vontade do Pai, enquanto Satanás é o campeão mundial de rebeldia. Em Cristo, relacionamentos outrora desalinhados são novamente estruturados. E é verdade, quando a gente está insubmissa, é um coração rebelde. É a dureza do coração, né? E isso não agrada ao Pai, mas agrada àquele que é o príncipe, né, deste mundo. Exatamente. Eu coloquei aqui que a hierarquia no reino diz respeito à esfera de responsabilidades nas quais a gente vai prestar conta. Então, assim, todos nós, independentes da nossa... Da posição que nós estamos, vamos dizer assim, numa cadeia hierárquica, a gente vai prestar conta daquilo que o Senhor nos deu como responsabilidade. Sim. Então, assim, eu até botei em outro ponto lá na frente que a grande questão da mulher ser submissa e o homem ser o líder não se trata de privilégio, é responsabilidade. Então, assim... E a gente sempre tem que pensar assim, quanto maior a posição que alguém ocupa dentro de uma cadeia de hierarquia, mais responsabilidade se tem. Não se trata de privilégio, né? Mas se trata de mais responsabilidade, mais você vai prestar conta. E, gente, eu acho tão maravilhoso a gente pensar que algumas coisas a gente não vai prestar conta. Quem vai prestar conta é o nosso marido. Então, isso, eu acho que isso devia, assim, já é algo que nos acalenta o coração, né? Saber disso. E, Samara, a insubmissão da mulher, principalmente nós, mulheres cristãs, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Porque a nossa submissão ao nosso marido é uma ordem de Deus. É verdade. E nós não estamos em obediência. Então, como é que você quer que o seu marido seja aquela perfeição? Nunca vai ser, né? Mas melhora se você não está sendo obediente a Deus, né? Então, você tem que ser o exemplo. E aí você também é exemplo na sua família, com seus filhos, com a vizinhança, porque você sabe aquilo que você falou, de quem muito é dado, está na Bíblia, muito é cobrado. Muito cobrado. Né? Então, meninas, outro ponto que o autor fala é que a submissão não significa que a mulher é inferior. Eu acho que isso é o calo da mulher. No calo da mulher não, acho que ninguém quer ser inferior a ninguém, né? Acho que ninguém quer ter esse sentimento de inferioridade. Então, assim, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que ela é uma privilegiada. Acha que ela é uma privilegiada. Se o homem tiver o entendimento da submissão. Eu acho que aí sim entende, porque o homem, Deus faz tudo perfeito. O plano dele é perfeito. O homem, ele é chamado para liderar, para proteger, para prover. A mulher para auxiliar ele nas suas decisões, né? Acompanhar. E isso não é inferioridade. Eu acho que é a melhor parte. A partir também, se o homem fizer a dele, que é a melhor parte, eu acredito, se o homem sabe o seu papel e a mulher sabe o seu, é um lar harmonioso. Quando cada um entende o seu papel, né? E também tem que haver, mesmo o homem não sabendo o seu papel, a mulher tem que saber o seu e ela tem que ser submissa ao seu marido, mesmo ele não tendo conhecimento do seu real papel no lar. É porque às vezes não acontece de não ter, né? Aqui, vocês querem falar? Falei. Então, eu estudando algumas passagens, eu vi que a mulher não é nem é inferiorizada, nem é inferioridade e nem é desvalorizada, né? Porque em Gênesis 1:27, Deus criou homem e mulher à sua semelhança. Só que para a mulher ele deu umas funções, né? E para o homem ele deu outras funções, né? Então eu acredito que é uma complementação um do outro, é uma auxiliadora mesmo, né? E provando isso mesmo, nós vemos no antepenúltimo podcast sobre a mulher virtuosa, né? Porque aquela mulher,
virtuosa. Começa no capítulo 31, de 10 a 31, ela tem todas aquelas virtudes porque ela vive em obediência a Deus e submissa ao seu marido. E ela não é inferior, muito pelo contrário, né? Então, a carga que nós carregamos, né, não é aquela carga pesada, é leve, é suave, porque tem um marido também que ajuda e tem Deus que nos capacita. Verdade. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu botei aqui assim o seguinte: a sociedade, ela incita uma guerra entre os sexos, onde cada um quer provar que é autossuficiente, ou seja, não depende do outro. Mas um relacionamento assim é fadado ao fracasso. Então, o que a gente ouve, e eu acho que muitas mulheres cristãs, às vezes, vêm do mundo, ou como a gente vive nesse mundo, né, impregnado pelo feminismo, vive com essa concepção de que a submissão me faz ser inferior, então eu tenho que provar que eu não preciso ser submissa, que eu posso ser independente, que eu posso me virar sozinha, que eu não dependo do meu marido para nada, apesar de estar... Então, isso termina que gera uma competição de cada um, onde a mulher quer provar que ela não depende, né? E eu acho que a gente já é criada assim. Você é criada para não depender de homem, né? Não é isso que... Fomos criadas assim. Nós fomos criadas assim. E eu, como o Enildo viajava muito, eu acho que Deus sabia que eu precisaria ser uma mulher não insubmissa, mas uma mulher que se virasse. A gente, esposo de militar tem que se virar. Não, mas esposo de militar que viaja é uma coisa, do que fica em casa todo dia é outra. É mas outra, acho que diferente. todos viajam, não? Não, viajar, mas vamos lá. Eu me via muito para resolver tudo. Escola, conta, supermercado, criança no médico, apresentação de escola, tudo era eu. E quando eu entendi, eu disse, ai Deus, eu tô cansada de ser assim. Cansada de ser a forte, cansada de ser essa que é para tudo, né? Eu disse, eu quero um pouquinho de submissão, tipo assim, dele cuidar, né? Dele assumir o papel. Assumir, né? E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade, tem sido mais balanceado, né? Agora, porque ele está mais em casa. E tem sido... E, querendo ou não, é um privilégio. É um privilégio da gente ser cuidada, né? Da gente ser um pouquinho mimadinha, né? É verdade. Mas aí, nesse ponto aí da Samara, o esposo dela viajava e ela ficava para cuidar de tudo, não é uma insubmissão, né? É bem assim o que ele diz aqui em Gênesis 2:18, que eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E é por isso que eu entendo que Deus une propósitos, né? Porque se eu fosse de outra maneira, eu acho que eu não seria tão bem sucedida na criação das meninas em tudo que a gente viveu durante todos esses anos que ele estava viajando. Eu vou comentar sobre isso, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Fique ligadinho que a gente volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres Submissas. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, que está nos assistindo, a participar do encontro do Desperta Déboras aqui na Igreja Batista Constantinópolis, toda quarta-feira, às 19 horas. Você é nossa convidada. Venha e traga uma amiga para participar das reuniões das mulheres, chamado Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E a gente estava conversando antes, falando, né, que a submissão não significa que a mulher é inferior. E você estava falando, né, dessa questão do seu esposo viajar, você fazer tudo sozinha, e eu disse que eu ia comentar. Então, meu comentário é o seguinte, é que a grande questão é quando nós, mulheres, começamos a ter esse poder de fazer todas as coisas, porque a gente pode, né, ter essa autonomia, a gente termina nutrindo no nosso coração esse sentimento de eu sou independente, eu não preciso do meu marido. Não que a gente não seja independente e ter autonomia de fazer muitas coisas, e a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, dar conta de muitas coisas. Mas
isso não pode gerar no nosso coração esse sentimento que nos leve a achar que a gente não precisa, que eu sou independente e a partir daí não se submeter mais ao marido em algum aspecto, em alguma decisão, em algum momento, né, da vida. Então, era isso que eu ia comentar. Outro ponto, gente, que o autor fala a submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. Isso aqui é muito importante, porque as mulheres acham que só porque elas são chamadas à submissão, é se submeter a todo homem pode mandar nela, né? Não é assim, não. Mas está muito claro. Está muito claro aqui. Qual é o texto aí que vocês estão lendo? Fale. Alguns homens falam como se todas as mulheres fossem supervenientes a eles e tentam usar a Bíblia para defender sua postura. Porém, o texto bíblico é unânime e claro ao declarar não menos de 4 vezes que a submissão é da esposa ao seu próprio marido. Está em Colossenses 3,18, 1 Pedro 3,1, Efésios 5,22, Tito 2,5. Então, aqui o autor pontua uma coisa que eu acho importante a gente falar, é que a jovem não deve ser submissa a seu namorado. Não. E isso acontece muito, gente, né? A jovem termina se tendo um relacionamento assim muito íntimo com o namorado e termina... Eu confesso que quando eu fui adolescente, eu tive um namorado que ele não gostava que eu botasse a camisa da escola por dentro da calça. E eu não ia para a escola com a camisa. E eu gostava, né, de botar, porque na final era magrinha e tal. E eu me submetia àquilo. Óbvio que eu não era cristã, não tinha esse entendimento, né? Mas eu também nem sei se minha mãe sabia disso. Mãe, você sabia disso? Eu acho que não sabia, não. Mas acontece muito. Mas acontece, né? Exatamente. E a submissão é exclusiva ao marido. É bem claro, como o Antônio fala, nos 4 textos que é citado aqui, é exclusividade ao marido, não a qualquer homem e nem a namorado, né? Porque acontece muito do namoro ser tão íntimo que ele começa a dar ordens e ditar o que se faz. Não, você pode ir, sair com suas amigas. Não, você não pode ir. Isso. Não, você fala com seu pai que você vai comigo e você vai, né? Começa a ditar achando que a namorada, e apesar de ser um namoro cristão também, que a gente fala, que a gente tá falando, tá? Não, e mesmo independente de ser cristão, exatamente. Não. E é exclusividade para submissão ao marido, né? Não tá falando assim, ao homem, submissa ao homem, né? Submissa ao seu marido. Né? E em relação aos filhos, a palavra diz aqui em Colossenses 3,18 que filhos, obedecei em tudo a vossos pais, que isso é agradável ao Senhor. Então, a obediência, a submissão é aos pais, né? Enquanto solteiros, né? Aí, porque a palavra ela é muito específica quando diz é ao marido, né? Não é qualquer homem ou jovens que só namoram, não, é ao marido, é dentro do lar, é no contexto do lar, no casamento. Eu acho também importante a gente pontuar que existem igrejas, não é o nosso caso, graças a Deus, né? Mas existem igrejas onde os líderes, né, têm essa autoridade, não apenas sobre as mulheres, mas sobre todos, né? E também sobre as mulheres, e as mulheres muitas vezes acham que devem se submeter, né, à obediência a essa liderança e achando que por serem mulheres tem que se submeter, né? Não liderança no sentido lógico, a gente é submisso aos líderes, como a gente falou lá no início. Mas a gente está falando aqui de uma submissão, no caso, de um relacionamento que venha a ser abusivo, né? Isso. Extrapolando o que a palavra de Deus ensina. Então, a mulher ela é submissa somente ao seu esposo. E outro ponto que ele fala que também não é submissão. A submissão não implica em autonomia masculina no lar. Essa aqui é muito boa da gente ler, né? O que vocês têm para falar sobre isso, gente?
Aqui ele fala que a submissão no lar não significa que o homem toma todas as decisões, independentemente de qualquer consulta, palpite ou opinião dos outros membros do lar. Não é que ele vai... O que ele diz é regra, né? Tipo assim, ele falou uma coisa que... Vamos citar um exemplo, Carla? Do que acontece. Do que acontece? Que ele pode dizer que não é bíblico e que você não deve submissão. Você tem um exemplo? Eu pensei no exemplo, mas acho que não é muito apropriado, não. Tipo... Fica quieta. Ô Samara, assim, olha, eu acho assim, porque eu já passei por isso, né? Me converti primeiro, meu esposo veio depois. Então, quando convertida, eu já estava, né, seguindo a doutrina cristã, seguindo a Cristo. Meu marido ainda não. Eu devia respeito e submissão a ele, dentro daquilo que a palavra de Deus me dizia, daquilo que Deus queria. Por exemplo, se meu marido, né, queria sair, queria fazer alguma coisa, que estava fora, aí eu já poderia muito bem dizer não para ele, porque eu estava obedecendo a ele, mas estava desobedecendo a Deus. Eu pensei numa coisa, Essa mentir. parte assim. O nosso esposo pediu pra gente mentir. E se o esposo chama tipo, a Antônia, que acabou de se converter. Ana. Ana, vamos pra festa, Ana. Você vai, tipo, a festa que a Ana ia. E aí eu acho, aí eu vou dizer aí depende assim, da eu festa. acho que depende da festa, depende do da pessoa. contexto, depende da pessoa. Por exemplo, aí já são particularidades que a mulher precisa ter sabedoria. Porque vai deixar o marido ir sozinho e vai dar oportunidade de ele. Um exemplo dele proibir você de ir à igreja, se ele começa a proibir, não quer que você leia a Bíblia em casa, tem certo tipo de situações, eu estou chutando as situações que acontecem. Eu acho que que cada um... Aconteceu comigo. Cada um vai ter que ter muita sabedoria, pedir muito de Deus, direcionamento para esse momento que é passageiro, que a gente espera. Sim. Mas que Deus vai provando a sua fé e vai te dando sabedoria. Quer compartilhar, Antônia? Então, são várias coisas que eu tive que me submeter, mas dentro do equilíbrio, sabe? Tipo assim, meu marido é maçom. Então não existe a festa branca, né? E eu não entendia muito, eu fui pesquisar o que era. Eu vi que não tinha tanta coisa assim que eu não pudesse ir. Então, durante todos os nossos anos de casamento, fizemos 42 anos, agora dia 13. Casados. Glória a Deus. Então, eu acompanhava ele nessa festa da maçonaria, entendeu? Eu ia, né? Aí depois eu dizia assim para ele, eu não era tão sábio assim. Quando eu dizia, vamos para a igreja, aí ele, qualquer dia eu vou. Aí eu cobrava, eu dizia, eu fui com você. Mas eu fui com você. Assim, tá, e aí? Entendeu? Aí eu ficava chateada. Mas aí depois, lendo a palavra, conversando com irmãs, né? Até mesmo com o pastor, aí não cobre não. Vá. Porque você tem a sabedoria, né? De saber que aquilo dali não vai mudar nada, né, em você. Né? E você tem maturidade para poder acompanhar. Então, assim, ainda hoje eu chamo, né? Qualquer dia eu vou. E outra coisa também, tem que ter muito equilíbrio mesmo, porque assim, se eu disser que eu vou para qualquer lugar, tudo bem. Mas se eu disser que eu venho para a igreja, ele torceu o nariz. Hoje em dia, não. Graças a Deus. Então, eu estou equilibrando. Muitas atividades aqui na igreja, quando seguidas, eu não venho. Eu escolho duas, assim vou. Aí pulo uma, né? Ele fica todo feliz. E quando também é dia de domingo, às vezes eu venho só de manhã, não venho à noite. Mas eu já mudei de opinião, porque 2 noites que eu fiquei, deu uma brigazinha. Isso não era para mim estar aqui, era para mim estar na igreja. Mas eu falei para mim mesmo, mas isso entendeu? É Deus que vai nos concedendo sabedoria, né, para viver as situações que exatamente. Que não são fáceis. É uma desobediência? Não, porque eu cheguei e conversei com ele, amor, você me ama. Por que você está perguntando isso? Porque assim, você quer me ver feliz? Pois eu sou feliz assim, 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 assim. É tão pouco a ele. Ficou calado. E desde esse dia ele não brigou mais. Eu acho que nessa questão aqui, a submissão não implica a autonomia masculina do lar.
Lógico que tem essas questões que eu acho que são muito particulares, que Deus vai orientar Cada um. Exatamente, de uma maneira, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Mas aqui é quando quando o homem vai tomar uma decisão e a gente achar que por sermos mulheres submissas, a gente não pode opinar. A gente não pode, a gente não deve opinar. Na verdade, a gente pode, até porque se nós somos auxiliadoras, Deus fez justamente o homem e a mulher, tem visões de perspectiva diferentes. Até a própria palavra diz em Provérbios que na multidão do conselho há sabedoria. Então, assim, não é que a gente não possa dar opinião, a gente pode e deve opinar, deve conversar. Tudo num casamento precisa ser conversado, as decisões importantes que vão ser tomadas precisam ser conversadas a dois, né? E às vezes até com a família inteira. Família toda. Mas quando ele diz aqui, e ele até cita assim, é porque tem mulheres que acham que você ser submissa, você não falar, não opinar. E no caso assim, a gente opina, não necessariamente ele vai opinando e não impondo. Se o marido vai tomar uma decisão, ele que vai dar a palavra final. E as consequências que todo mundo vai pagar se ele fizer uma decisão errada, mas ele vai prestar conta a Deus, né? Ele que vai prestar. Aqui, o autor fala, Deus nos fez interdependentes e não independentes um do outro. Exatamente. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 10, 11. Fechou. Eu vi aqui, eu anotei aqui que Eva não foi criada para ser silenciada. O pecado do homem não foi ter dado ouvidos à mulher. Porque às vezes assim, tá vendo? Adão pecou porque deu ouvido à mulher. Não, ele ouviu, mas ele não necessariamente deveria ter comido, né? Então, mas porque ouviu o que ela disse e comeu o fruto. Em outros textos da Bíblia, Abraão, Deus diz para Abraão ouvir Sara. O rei Josias consultou a profetisa Uda. Priscila doutrinou Apolo. Então, assim, não é que a mulher tem que ficar calada dentro do casamento. Ela vai falar com a sabedoria que Deus dá, com muita mansidão. E o marido, aí, se ele vai acatar a opinião dela, aí já é outra questão. Então, é importante a gente falar isso, né? É verdade. Outro ponto que ele diz que agora a gente vai mudar, né, gente? Agora a gente vai falar o que significa submissão. Então, a gente já viu, fazendo uma breve recapitulação, que submissão não é responsabilidade somente da mulher, não significa que a mulher é inferior, nem que é para todos os homens, né, que a mulher vai ser submissa a todos os homens, nem implica que o homem faz tudo sozinho, dita tudo dentro do lar, né? E agora eles vão dizer que o que significa submissão? A primeira coisa a submissão é oferecida pela própria mulher ao marido. O que vocês têm para dizer sobre isso? A gente volta ao mesmo ponto. Qual ponto? A mulher, quando ela se submete ao marido, ela está em obediência total a Deus. É isso que é a verdade, né? E aqui pode resumir, aqui, indo lá para o final, que eu achei interessante, se o Espírito me controlar, se o Espírito Santo nos controlar, os resultados serão vistos no meu lar. O lar é um lugar onde somos quem somos e onde Deus quer nos transformar de dentro para fora. Então, tudo implica em Deus que nós temos que estar alicerçada na palavra, em obediência a Deus. E também desenvolvendo todos os frutos do Espírito, né? Então, é isso que eu acho que ela se submete, né? Não é um fardo. Para mim não é um fardo. Para mim é prazeroso. Saber que tem uma pessoa ali que cuida de mim, mesmo que não professe a mesma fé. Mas é o que eu falo pro meu marido, você só falta ser crente. Só falta ser um detalhe. E aqui um pouco mais
à frente, né, Antônia, ele fala assim, né, que sobre a influência do espírito, ele diz assim, que são efeitos sobrenaturais que vão contra a natureza humana pecaminosa, justamente nas áreas onde somos mais vulneráveis. Não podem ser fabricadas pelo homem, mas são produzidas pela atuação sobrenatural do espírito em uma vida obediente à palavra. Como nós somos seres, né, pecaminosos, a nossa natureza é assim, né? Para nós sermos moldadas, temos que ter a ação do Espírito Santo na nossa vida para que os frutos venham, né, sobreviver a nós. Se nós formos, como você leu aqui, né, o Espírito Santo controla. Quando nós nos deixamos controlar pelo Espírito Santo, os resultados serão vistos no nosso lar. E é verdade, enquanto a gente se debater em desobediência, em querer estar fazendo aquele cabo de guerra, não vai, a casa vai virar um caos, né? E aí é justamente em obediência e estar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. O que eu acho interessante aqui é que porque assim, naturalmente, por causa do pecado, nós naturalmente não queremos ser submissas, né? Nós não queremos, é o contrário. Então, assim, quando a gente se submete ao Espírito de Deus, a gente deve retornar, né, ao original, né? O que Deus queria para a nossa vida, como fomos criados para ser. Sim. Então, não tem como a gente ser submissa sem uma ação direta do Espírito, mas é quando diz aqui, é uma decisão que a gente precisa tomar. Sim. A gente estava até falando sobre isso antes, né, Samara? Então, assim, a palavra de Deus, ela é muito clara, e eu acho que é até o próximo ponto, né? Não sei, tem um aí que não é uma opção. Então, assim, a palavra é muito clara, a gente tem que ser submissa. É uma ordem. Mas é uma decisão que eu tomo. O meu marido, ele não me impõe a submissão, tanto que ele fala aí, ó, a Bíblia não diz, marido, subjugai as vossas mulheres, não. É a gente que voluntariamente se coloca em submissão, a gente que se coloca. Então, é isso que é importante. E, gente, o nosso tempo já acabou, está voando. O nosso tempo, a gente precisa de mais tempo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Conversamos sobre o tema Mulheres Submissas e o papo aqui está muito bom. Se você está nos acompanhando, você já percebeu que o tempo está voando e a gente tem muita coisa ainda para falar. Então, Samara, a gente falando sobre a submissão é oferecida pela própria mulher ao marido, porque apesar de ser uma ordem, não é uma opção a gente ser submissa. Mas a gente que toma a decisão, né? E você queria comentar isso? Eu queria contar que eu me achava... Eu ganhei esse livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e que ele foi descortinando muitas das coisas na minha vida, que foi no ano 2023, né? Quando chegou no capítulo, que é Um Coração que se Submete, eu comecei a ler e Deus começou a tirar a cortina dos meus olhos, porque eu me achava muito submissa. Mas eu me achava submissa. Porque só que eu fazia... eu me achava muito. Só que quando Deus vai mostrando como que é a submissão, eu era submissa. Eu era submissa ao meu marido, mas não por querer ser submissa a ele. Eu queria ser submissa a Deus, eu queria estar em obediência. E a submissão, no capítulo, fala sobre obediência e honra. Eu estava sendo obediente a Deus, mas não estava honrando o que Deus estava falando que era para me fazer. E tinha outra questão também que ela cita aqui. Às vezes somos tentadas a fugir do plano de Deus dizendo: meu marido não tem andado com Deus, então eu não tenho de me submeter a ele. Meu marido não é cristão, então eu não me tenho de submeter a ele. O apóstolo Pedro escreveu as seguintes palavras para ajudar mulheres nessa situação. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra. E aqui não fala, o versículo não diz assim, isso que viveu os olhos, né?
mulher, seja submissa ao seu marido, né? Mulher, seja submissa ao seu marido crente. Não é só se ele for crente ou não. Marido. É ao seu marido. É. E tinha coisas que eu não era submissa, que eu achava que ele não tinha sabedoria para tomar aquela decisão. Então, eu estava me protegendo em situações que eu não era submissa, entenda. Eu estava me protegendo e protegendo as minhas filhas e a minha família que eu achava que não era uma boa decisão. Então, eu não era submissa, eu só era submissa quando eu achava que era certo. Quando convinha. Exatamente. E não, nesse capítulo, Deus me mostrou claramente que eu tinha que ser, que a minha família e as minhas filhas não estavam debaixo do senhorio do meu marido. Era Deus, meu marido e eu. Só que quando o Senhor descortinar, deixar de me proteger, eu ainda continuo protegida por Deus. Então, aquilo dali não falou alto, ele gritou ao meu coração que, apesar, caso eu tomasse uma decisão que eu não concordasse, Deus ainda era poderoso para transformar aquilo dali em bênção. Sim. Então, aquilo dali eu mandei uns 7 áudios. Eu mandei para Carla, eu mandei para o pastor, dizendo assim, meu Deus, eu não era submissa. Todos esses anos, eu era insubmissa. Submissa somente ao que eu concordava, o que eu achava que eu tinha que fazer. Mas não, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Eu posso dar opinião, como a gente fala, eu posso opinar sobre essa decisão. Mas se ele vai escolher seguir ou não, é ele quem vai prestar conta sobre a decisão dele, é ele, não vai ser mais eu. O peso não vai estar sobre mais minhas costas, eu tirei um peso das minhas costas e disse assim, não, ele vai prestar conta, se der errado alguma decisão, ele vai prestar conta, eu estou debaixo da graça. A graça de Deus vai me alcançar e guardar a nossa família. E isso, assim, foi maravilhoso. Foi libertador. Foi. Uma coisa... E não é fácil. E eu vou te dizer, gente, não é fácil ser submissa. A gente fica conversando e as pessoas vão achar que é muito fácil. Não é fácil. Porque também são diariamente a gente se submete, né? Em toda circunstância. Mas uma coisa que eu aprendi nessa questão da submissão é que a gente não precisa temer ser submissa ao marido, porque por mais que ele tome uma decisão errada, eu acho que até falei isso no outro podcast também sobre isso, por mais que ele tome uma decisão errada e todos nós vamos sofrer as consequências, está debaixo do controle do Senhor. E Deus tem propósito até mesmo nessas coisas, porque às vezes nosso marido vai tomar uma decisão errada e a gente vai passar pelo vale, mas o Senhor também vai tratar o nosso coração. Então, assim, a submissão não necessariamente nos protegerá porque somos crentes e o nosso marido não, e se meu marido não é crente e eu sou crente, então assim, Deus vai me livrar das dificuldades. Se tiver um ensino, um pedagogo, ali tu vai aprender. Não, mas assim, a certeza a gente nunca está só, o Senhor está sempre conosco, Ele faz tudo cooperar para o bem e Ele está permitindo aquela situação porque Ele tem um propósito naquilo. Então a gente precisa confiar acima de tudo no Senhor, porque a nossa segurança não é o marido. Exatamente. A nossa segurança é como a gente pensa também como mãe, que a segurança dos nossos filhos somos nós que somos mães. Não. É o Senhor. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Gente, se não for o Senhor e a graça dele na nossa vida, o que seria de nós, né? Verdade. Então, gente, vocês querem falar sobre isso, alguma coisa? Assim, né? Aqui em Efésios 5:22, a mulher se submete ao marido como ao Senhor. Ou seja, como um ato de obediência a Cristo, né? Seja o marido merecedor de sua lealdade ou não. Né? Então, assim, a criação, ele fala mais aqui, né? A criação da mulher como auxiliadora do homem não implica inferioridade, mas em uma missão de complementação em que o análogo mais próximo é o socorro que Deus dá ao homem em tempo de necessidade ou crise. É aquilo que você estava comentando, né? Independente da crise, Deus vai estar no controle, Deus vai estar cuidando, né? Deus vai estar conosco, né? E uma coisa que a irmã leu aí sobre aquilo que você falou. Eu acho que existem
vamos dizer assim, o passo inicial a gente dá de submissão quando a gente ainda se debate, né, para se submeter, tipo uma criança, né, não quer obedecer, a gente fica se batendo os pés. Mas a gente, primeiro, antes obedece a Deus. Então, a gente pode não estar ainda completamente rendida, porque é um processo, né, gente? Não é assim, da noite para o dia entendi submissão, virei a submissa, né? Não. Mas assim, eu primeiro entendo realmente, Senhor, eu vou me submeter, Senhor, eu não consigo ainda me submeter a meu marido plenamente, mas por obediência à tua palavra eu vou fazer, então me ajuda. Então assim, aí vai o tempo passando, ao longo da caminhada o Senhor vai tratando até o ponto de que a gente de fato se rende e se torna submissa a ponto de honrar o nosso marido, independente dele merecer ou não. Porque realmente, gente, não é fácil. Uma mulher que não tem, cujo marido não exerce o papel, não digo nem ser crente, não, porque às vezes tem marido que é crente, que é muito melhor do que marido que é crente, né? É verdade. Então, assim, mas assim, independente dele ser crente ou não, quando o marido não assume o seu papel de provedor, de cuidar, de proteger, aí fica difícil. A mulher... Eu lembro de coisas assim que eu tinha que fazer por obediência, que eu ia tipo a criança. Tá, eu vou fazer. Eu vou. E tipo assim, é aquela menina que vai ali fazer isso, eu vou. E vai batendo o pé. Batendo o pé, tá, eu vou. Eu me via. E me vejo algumas das vezes fazendo dessa maneira, né? Obedecendo, mas não honrando. Então, mas aí até a gente chegar a esse ponto de honrar, minha filha, é uma caminhada longa com o Senhor. É algo que não é fácil. É Deus trabalhar, até é um processo. Olha, até o fim a gente vai estar aprendendo. É um passo, são 9 meses, né? Enquanto estivermos aqui, vamos estar aprendendo. Exatamente. Outro ponto que ele fala, e a gente já falou, né, que não é uma opção, mas a submissão bíblica significa temer, respeitar o marido. E aí? Respeitar, para mim, quando eu vi, né, respeitar, aí entre parênteses ele botou temer, né? Temer. Eu disse, não, mas temer, respeitar é uma coisa, para mim, né? No meu entendimento, aí eu fui buscar. Temer é como você tem medo, né? Temor, você ter medo. E não é, e a palavra que ele diz, esse temer não é ter medo, né? Não, temor é reverente. Reverente, exatamente. Então, e o respeito, né? Então, eu fico mais com a palavra respeito, reverência, sabe? Porque o temor, quando a gente não tem o entendimento, ele vem com essa coisa de medo, né? E nós não é para termos medo, né? Não é para termos medo do nosso esposo, medo de Deus, por sermos, eu pequei, eu fiz alguma coisa, Senhor, eu desagradei, agora eu vou ficar com medo da disciplina, né? E assim como nós, se mentirmos o nosso marido e ele nos pegar na mentira, e aí a gente vai ter medo daquilo que a gente fez. Eu fiz escondido e agora vou ter medo. Gastei o cartão que só. Meu Deus do céu, fiz o que não era para fazer, né? Então, esse temer aí, ele não é saudável, né? Não é divino. Não, mas aí eu acho que aí cabe a pessoa ter entendimento correto da palavra. Por isso que eu prefiro o respeito. O respeito, entendeu? Mas é que ele coloca na mesma situação, né? Ele abre aspas e bota também. Mas uma coisa que ele fala aqui é que não importando a dignidade dele, a gente pode pensar até mesmo em Abigail. Sim. Né? E como a gente estava falando aqui anteriormente, quantas outras mulheres que o marido não é digno, porque ele ele não se dá o respeito mesmo, né? Que tem homem que não se dá o respeito, trai a mulher, não sei o que, nananano, enfim, trata mal a mulher, chega em casa, exige um monte de coisa, enfim, mas assim, se o homem ele não merece, mas a gente tem que se submeter, tem que respeitar o marido, independente da atitude dele. Lógico, a gente não está falando aqui em termos de violência, tá, gente? Violência, Aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Violência é crime, você tem que ir às autoridades e ele tem que pagar por isso mesmo.
Mas a gente está falando aqui em coisas que, obviamente, não são crimes, né? Que não vão para esse lado. Então, ele diz aqui que não importa a dignidade dele, ou seja, a gente precisa honrar e respeitar o marido, e isso é se submeter, independente dele ser digno ou não disso. É verdade. Alguém Aí, quer falar alguma coisa? Você estava falando agora assim, em Abigail, né? E Abigail contornou a situação. Quando ela foi falar para o esposo, né? Ele não gostou. Ela poderia ali, se Deus tivesse deixado, ela iria sofrer uma retaliação. Mas como Deus conhecia o coração daquele homem, ceifou a vida dele, né? Exato. Assim, ali é assim, um exemplo bem que a gente tem de um marido autoritário, né? De um marido cruel mesmo com a esposa, né? É verdade. Outro ponto que ela fala, e a gente pode já para esse último ponto, é que a submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. E é o que vocês têm para falar sobre isso? É sobrenatural mesmo. Mesmo. É sobrenatural, sobrenatural. mesmo. Porque É sobrenatural. eu fui convencida, Deus abriu os meus olhos, apesar de eu achar que eu era, foi o Espírito Santo que me convenceu. E é uma obra, né? É uma obra divina, né? Sobrenatural no coração. E isso só acontece... É porque as pessoas acham que tem que ter uma coisa... Que o sobrenatural é uma coisa muito grande, é um milagre, é uma coisa... Não. É tipo, caiu um raio na minha cabeça e Deus enviou um raio e eu me tornei submissa. É quase isso, mas não é, né? Mas é como você fala, é um processo. Você orando, você pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Você querer, né? Você Querer. desejar, né? E é com qualquer coisa. Só que quando eu falo isso, que foi difícil, porque eu fui uma criança boazinha, mas eu não era uma pessoa submissa. Não era uma criança. Não era uma criança submissa, eu não fui uma adolescente submissa, eu não fui uma aluna submissa, eu não fui nada submissa. Eu também. Na minha infância, na minha adolescência. Eu estou no seu... Pra nada, tu tá entendendo? É uma pessoa... Eu acho que eu já cheguei a conversar contigo, né? Já. Eu era imparável, assim, eu era indomável. Vou ficar Então, eu também. Só tem gente que Só foi eu vou ficar. indomável aqui, ó. Então, não é fácil pra pessoa que é assim entender a submissão. E é uma obra sobrenatural. Quando Deus convence, quando Deus mostra, Deus fala que tem que partir. Apesar da gente saber que é bíblico, a submissão, quando é muito difícil para a mulher que não é submissa, tem que partir de uma obra sobrenatural. Para que ela entenda, né? Aí no texto ela fala assim, temos de admitir que tudo que Deus pede de nós para um bom funcionamento de um lar no qual Cristo reina é fora da nossa capacidade. Não é natural para o homem amar sacrificialmente sua esposa. Não é, gente. Não é. E ainda bem que ele não pede pra gente amar sacrificialmente. É só ele que tem Deus que amar. sabe o que faz. Sabe quem são os homens, Quando né? ele Pediu diz- pra amar a gente. Mas Quando a ele gente diz tem que ele que tem que amar dar a também, própria né? vida para a mulher, tu já pensou? Aí, presta atenção. A natureza normal da criança não é obedecer e honrar os pais. Tudo no texto exige uma capacitação sobrenatural. É, porque se fosse natural, né, o próprio mundo em si iria fazer, obedecer, né? E não é fácil. E esse poder sobrenatural, ele faz parte da nossa regeneração, né? Do Deus, da nossa restauração, né? Para nós voltarmos lá do início, quando nós fomos criados, né? E tem que ser mesmo, como nós já lemos, como Efésios 5:18 vem falando aí, temos que a ordem, que ele fala aqui, a ordem é de ficarmos cheios do Espírito, Sim. com o resultado prático de que as esposas submeterão aos seus maridos, ou seja, uma reversão da tendência natural da mulher. Aí ela aí complementa, lê esse restinho que é muito bom. Tá. Esse aqui. Pelo Espírito, pela nova capacitação vinda da obra da cruz de Cristo, ela se torna uma nova criatura. Essa é a única esperança para o lar, uma obra sobrenatural em que a vida de Cristo Jesus está sendo reproduzida dia após dia na vida do homem e da mulher. Né? A mulher se torna Eva, que Eva deveria ter sido.
A mulher vai se tornar Eva que ela deveria ter sido. Sem a capacitação do Espírito Santo, ninguém consegue. Ninguém. E é como a Carla falou, não é um raio, não. É como ele diz aqui, sendo reproduzido dia após dia. É um processo diário. É um processo diário. É a gente mortificar, né, a nossa Sim, própria carne. Meninas, uma frase, e é uma frase mesmo, porque o nosso tempo já está no final. O que você destaca desse capítulo? É uma frase. Eu falo que nós somos chamadas a ser submissas a todos, né? Tipo, à autoridade, ao governo, principalmente a Deus e ao nosso marido. E eu vou aqui, né, tirar aqui da grande ideia aqui do livro, que ele diz assim: Cristo é exaltado no lar quando a mulher se submete ao próprio marido de todo o seu coração. E aqui no livro também eu achei interessante. A submissão não é uma submissão, é uma missão, na qual é como se não é menos importante, né, do que a do homem, mas é uma missão de apoio, né? Então essa é a missão que nós temos, de ser submissas, né? Mas é uma missão. Amém. E para mim o nosso tempo acabou e nós vamos encerrar, vamos ficar aqui com o nosso podcast. Quero dizer para vocês, submissão bíblica não é um sinal de fraqueza, mas de força redimida pela graça. Amém. Quando seguimos o exemplo de Cristo que se entregou em amor e obediência ao Pai, nós mostramos ao mundo a beleza do Evangelho. Que nós possamos refletir essa submissão nos nossos lares e em todas as áreas da nossa vida, como mulheres que somos, mulheres à moda do reino. Eu quero agradecer você ter nos acompanhado até aqui e dizer que nós nos vemos no próximo podcast Filhas de Sara. Até lá. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.